Pronto, começou. Então, bem-vindas, né? Estava comentando que dia 8 a gente ia encerrar dia 1º de dezembro, mas dia 8 e dia 15 vamos ter aula, né? Então, nosso encerramento ele foi transferido para o dia 15, tá? Um pouquinho mais, né? E hoje a gente vai falar sobre flow e espiritualidade. Só que também vamos mexer um pouquinho, eu tive mexendo um pouquinho na pesquisa, e a gente vai falar um pouquinho sobre pesquisa também, tá? Então, vou começar a compartilhar aqui. Então, compartilhei material com vocês, coloquei algumas questões, achei difícil encontrar material sobre espiritualidade e flow, pensei que, assim, que tem muita relação, né? Porque quando a gente, não sei, eu fico pensando, né? Peraí, o que eu estou fazendo aqui? Uma coisa por vez. Aqui, compartilhar com vocês a tela essa. Eu acho, assim, a questão da espiritualidade, né? Ai, permite. Carlos, boa noite. Ele é o sem nome, o Carlos. Ele aparece, quando aparece Carlos, assim, ele é o sem nome. O material tá aí do lado, tá? Então, já aparece. Então, compartilhei com vocês o material. Hoje a gente fala do grupo de pesquisa. Só que não é bem grupo de pesquisa, só que a gente começou, digamos assim, vamos ver se a gente consegue avançar um pouquinho mais hoje na pesquisa, porque teoricamente a nossa última aula sobre pesquisa. Como eu disse para vocês, né, estou pensando em outro formato. Então, os slides estão ali, né? Dei uma olhadinha. O nome tá Projeto de Pesquisa Etapas, mas eu coloquei um material sobre flow. Eu aproveitei, para não ter dois tipos de slides, eu aproveitei os mesmos slides, tá? Então, mas ele tá com esse nome, só que ele tá junto com o que eu quero ver também. E sobre os materiais, então aqui as propostas, né? Fiquei com um pouco de dificuldade de encontrar material para a gente conversar. Se bem que a espiritualidade, né, eu gostaria até de discutir com vocês o que é espiritualidade, né? Aí alguns falam da espiritualidade sem religiosidade, eu achei assim, interessante também, né? A gente falar sobre isso. Enfim, então, aqui tem um livro sobre mindfulness e espiritualidade, um pouquinho sobre o guia prático, né, do Mihaly, que fala sobre a teoria do flow, isso você já tem também já viu em outros documentos. Um documento sobre esse aqui eu só vou tirar, porque acho que esse aqui está dando problema. O conceito de espiritualidade e sua interface com a religião. Eu queria pegar ele mais relacionado à espiritualidade, mas, enfim. Um grupo de pesquisa sobre espiritualidade e psicologia positiva, eu achei muito interessante. Então, assim, são vários artigos. Opa, aqui apareceu dispensar. Apareceu aqui de um grupo de pesquisa em relação a isso, um grupo de psicologia. Achei interessante, com vários artigos e várias temáticas, né? Aí já passa aqui, ó. Espiritualidade e ansiedade. Covid, aumento da ansiedade, mindfulness no estresse e ansiedade, cuidados paliativos e espiritualidade. E aí conta a experiência do grupo, né? Achei bastante interessante para a gente conhecer. E esse daqui que fala sobre... isso aqui é uma amostra do livro de Psicologia Positiva, da Sinopsis. Tem o primeiro capítulo, que ele aprofunda um pouquinho sobre psicologia positiva, achei interessante. Aí eu falei, vou compartilhar com o pessoal também. E depois os elementos, né? O projeto de pesquisa que a gente vai ver, o questionário, que eu acho que agora ele tá ok, e o termo de consentimento livre esclarecido. Esses são os 3 elementos que eu vou mostrar para vocês, como a gente faz para submeter para o programa, a Plataforma Brasil, para a gente poder, como se fosse o comitê de ética, como se fosse solicitar uma autorização para a gente poder fazer a pesquisa com pessoas, né? Então é esse o material que eu deixei para vocês, tá? Mais os slides. Então, vamos começar um pouquinho a falar sobre justamente, né? Não, essa é a segunda... Opa, essa segunda parte. A gente vai falar um pouquinho
sobre flow e espiritualidade, tá? Então, a gente vem conversando sobre o que é o flow, né? É esse momento em que a gente percebe que o tempo, ele desaparece, a gente se perde no que a gente está fazendo, se conhece muito pelo estado, né? Um estado de flow, né? E aqui fala sobre o engajamento em práticas de sentido. Então, como a imersão total pode transformar práticas cotidianas em experiências espirituais profundas. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, né, quando você se sentiu totalmente imerso ou imersa, né, engajado em alguma atividade, a ponto de perder a noção de tempo. Alguma atividade que vocês já me relataram, algumas atividades que vocês fazem, que ficam, algumas falam de jardinagem, outras falam estudar, que perdem o tempo, ou seja, assim, a noção de tempo. Aqui vocês, qual é o caso Assistir de vocês? filme ou séries. Ai, que delícia, né? Também. Aqui no Maringá tá fazendo frio esses dias, tá bem chuvoso, né? Então, o final de semana foi bem chuvoso, né? Exatamente. Então, por exemplo, perdeu o horário assistindo séries e filme. O que mais? Alguém pratica esporte, por exemplo? Aqui do grupo? Então, também, né, os atletas, eles também perdem, digamos que a noção de tempo fazendo, né, aquela atividade que eles gostam, né? Perfeito. Eu faço natação. Ai, que legal, Graciane. E aí, como é que é isso? É bom, ajuda a relaxar, e eu procurei natação por conta de um problema na coluna. Então, para mim, além de ser bom, eu tive que procurar por conta de uma necessidade de saúde, entendeu? Então, eu tive que unir o útil ao agradável. Ótimo. Ai, hoje eu fui no médico, ele mesmo falou, ele é o médico da família, assim, gastro, e ele conhece toda a nossa história, e meu pai faz 40 anos que vai nele. Eu comecei a me queixar das coisas, ele virou assim, atividade física, tá fazendo? Não. Então, urgente, aí ele botou lá, bem grande, fazer atividade física, exercício físico, pronto, daqui a um mês você volta. Eu falei, tá bom. Aí a gente vai começar com os exames. Eu falei, sim, senhor. E aí, quando eu não faço, ele cagueta pro meu pai. Ai, não, gente, coisa, enfim. Não consegui abrir material, pode enviar para e-mail? Posso. Deixa eu só ver aqui. Tá. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Acho que eu já te enviei. Constância, se você puder enviar o meu também por e-mail, eu te agradeço hoje. Vocês também não conseguem? Estão com dificuldade? É que eu estou pelo celular, para mim é mais difícil. Consegui, o meu eu consegui abrir. Conseguiu? Quem? A Danares conseguiu? Vera. Não, a Danares também não conseguiu. Ai. Ok, eu acho que... A Nancy aí, a Nancy. Oi, Nancy. Não, acho que vai ser mais fácil, não. Eu ia pegar o e-mail de vocês por aqui, mas acho que vai ser mais fácil por aqui. Deixa eu ver. Danares conseguiu. Quem mais? A 2, né? A 9, Gisele. Quem mais? Andréa, que já está pronto. E a Rose. Rose, aqui. Alguém mais? Ai, deixa eu ver, porque eu tenho que... Tá. Que é diferente aqui o link. Eu não coloquei ele aqui. Onde é que tá? Tá fechado aqui. Tá. Uhum. Deixa eu fazer aqui. Não já passa mesmo. Vou colocar assim. Pronto. Tá. Então, as atividades, como a gente está falando, as atividades que fluem. Estou fazendo agora, que senão vocês não vão conseguir
acompanhar, porque a letra está muito pequenininha, eu tenho que aumentar essa letra desse material. Está muito pequenininha. Deixa eu ver se ele vai. Pronto. Foi. Ele tá todo compactado, tá? Vocês vão ter que extrair o material, tá bom? Então, esses momentos especiais, né, revelam algo importante sobre o que vivenciamos o presente com intensidade, né, e propósito. E obviamente, é uma atividade, independente da que seja, é uma atividade que nos causa prazer, porque a gente não consegue entrar em estado de flow em uma atividade que é desprazerosa, né? Já falamos várias vezes que esse estado de flow é um estado de concentração profunda e total imersão em uma atividade, onde a mente e o corpo estão em perfeita sintonia. A gente se perde totalmente, uma questão muito característica é a questão do tempo, né? E tudo parece fluir. Então, eu já falei também para vocês que vocês podem encontrar na literatura, né, nomenclaturas para definir o flow como flow, estado de flow, fluir ou fluxo, né? Tudo se refere ao que a gente entende por estado de flow. Então, no flow, a experiência se torna um fim em si mesma e o caminho é a própria recompensa. Então, você se sente muito bem fazendo aquilo. Então, por isso, né, a gente repete e cada vez mais com a prática a gente entra, né, mais nesse estado de flow. O Mihaly identificou, né, isso acho que a gente não falou antes, né, mas ele identificou 9 elementos que definem essa experiência, que é equilíbrio perfeito, né, entre, isso sim a gente fala, né, desafio e habilidade, fusão total, ação e consciência se unem, objetivos claros, você sabe exatamente o que fazer, feedback imediato, então respostas instantâneas guiam suas ações, concentração total, foco é absoluto nessa tarefa presente, sensação de controle, domínio sobre a atividade e perda da autoconsciência, então o ego se dissolve, distorção do tempo, horas parecem minutos e a experiência autotélica, atividade é um fim em si mesmo, tá? Então, essas são as 9 características do flow, fluir ou fluxo. Vou até colocar aqui. Fluir ou fluxo. Andréia. Oi, Andréia. Já mandei o material para você. Boa noite. Tá? Então, como eu falei para vocês, vocês podem encontrar, né, essas 3 formas de nomenclatura na literatura. Tá? Então, flow como experiência espiritual, né? Então, não necessariamente a gente vai entrar aqui no que a gente falou sobre... Ai, Danares, não vi que você tinha escrito, ó, meu negócio aqui não roda. Quando eu assisto palestras com os temas que me chamam a atenção, eu não vejo o tempo passar, eu também não consigo abrir. Ah, tá, você vai ter material, mandei para você. Então, muitas práticas espirituais tradicionais são, na essência, projetos bem-sucedidos para induzir o estado de flow, né? A conexão entre flow e espiritualidade revela como diferentes caminhos podem nos levar à mesma experiência de transcendência. Então, se a espiritualidade está relacionada com aquele momento, né, de autorreflexão, de meditação, ou fazer um mantra, mesmo assim, uma oração, por exemplo, né, a gente pega tem, por exemplo, o catolicismo, né, que a gente pode fazer uma oração, né, você rezar o terço, por exemplo, né, rezar o terço, né, você fica repetindo e você entra num estado de flow, né, que mais? O budismo também, né, você também tem momentos em que você fica repetindo uma série de frases, e aí também você entra, né, num estado de flow, né, isso está relacionado com a concentração, com o momento de foco total naquilo que você está falando. Aí tem gente que não tem experiência, né, que dá umas cochiladas, mas o que
digamos, né, representaria, né, essa vivência espiritual, vamos dizer. Meditação, né, foco na respiração, no caso, cria objetivos claros, enquanto o retorno, né, suave, quando a mente divaga. Oração contemplativa, a repetição de mantras, como eu estava falando para vocês, orações, né, e consciência. Yoga e Tai Chi, né, também, né, o equilíbrio entre desafio da postura e capacidade do corpo, com atenção total aos movimentos. Boa noite, Nayane. E respiração gera imersão, né, completa. E rituais e cantos, né, aqueles cantos ou gregorianos, ou aqueles cantos, né, eu não vou saber falar em português, em espanhol, tem uma amiga que ela fez, que são os cuencos, né, então ela fazia o som de uns, não vou saber explicar, e também era totalmente hipnótico aquele sonzinho, né, aquele bom. Nancy, eu também vivo centrando, tá, boa noite. Aquele bom, né, o né, então, que a gente conhece e vê. Então, a estrutura ritualística oferece objetivos claros e feedback sensorial através do som, movimento e símbolos, facilitando a entrada de flow. Então, vocês percebem que o flow com a espiritualidade, como a gente, quando, né, ou precisa de um tempo para, ou um local, por exemplo, um local tranquilo, ou um templo, ou uma igreja, ou uma capela, não sei se é a mesma coisa, mas, e um lugar tranquilo. Aí teve uma faculdade que eu dei aula dos adventistas, que tinha uma cachoeira. Gente, cada vez que eu chegava lá, eu chegava estressada, escutava aquela cachoeira, ficava shhh. Eu chegava assim, ai, que delícia, né? Era ótimo para dar aula. Então já me tranquilizava, né, quando chegava. E aí ter o objetivo claro do que você vai fazer lá, né? E se envolver com esses rituais que pode ser, né? Ou esse ou pode ser, não sei, reproduzir, né? Repetir, né? Ave Maria, cheia de graça, um mantra, ou uma oração, ou um mantra, por exemplo, ou movimentos como yoga e tai chi, como são objetivos claros, você se envolve nesse processo e termina entrando em estado de flow, né? Porque não tem mais o que fazer lá, a concentração é essa, né? Geralmente são ambientes calmos. Então, alguém já participa? Alguém faz yoga, tai chi, meditação? Eu já fiz yoga. Aí eu tô querendo voltar agora. É muito bom. Também a oração contemplativa, ou cantos, né, os cantos. Meditação, Gisele, ótimo. Então, eles, digamos que, como é que se diz? A característica dessa experiência espiritual, né, ou seja, esses 4 elementos, eles são, digamos que, propícios para a gente entrar nesse estado de flow, né? Então, como leva a mesma experiência de transcendência, né? Fiz tai chi, yoga, muito bom para acalmar, a gralha de nossa mente. Exato, Nancy. Ai. Então, aqui, né? Então, meditação, a gente fizemos, né? Oração contemplativa, né? Rituais. Eu tive muito contato na Espanha, né, apesar de estar mais envolvida com o catolicismo aqui, mas com o budismo, e fiquei encantada, e depois realmente tive a oportunidade de aqui menos, né, mas de fazer yoga, né, então realmente são atividades que ofereciam, e assim no parque, né, você ia assim, o pessoal começava a fazer, e você assim, levava a tua esteirinha, chegava lá e começava, e realmente muito, né, muito
assim, muita recompensa, como é que se diz? Muito tranquilizante, né? A gente em estado de estresse. Então, aí, outra questão que é característica, né? O famoso ego que desaparece. É outra característica do flow, né? Que ressoa profundamente com ensinamentos espirituais, é a perda da autoconsciência, né? Isso, Danares, que bacana. Legal, é bom momento, né? A gente está com a cabeça mais fresca, né? Cabeça mais limpa de pensamentos, né? Quando a gente acaba de acordar cedo. Então, no flow, o observador crítico interno, ele silencia e não há mais separação entre eu e a atividade, existe apenas o fluir, né? Se não estiver no flow, você não consegue fazer exercício, exatamente. Minha irmã leva minha filha faz ginástica artística, né? Aí leva ela para fazer, às vezes, yoga. E eu acho que... E tem uma relação, porque diz que todo mundo fica... Claro, né? Ela faz os movimentos perfeitos. E todo mundo está assim, meio travado, assim, o pessoal começa a rir, né? Fala assim, a gente não consegue, né? Aí até ela mesmo assim, se solte. Chega a ser engraçado. Uhum. Então, fusão de ação e consciência. O fazedor e o fazer se tornam um só. Então, a conexão com algo maior, né? Deus, universo, cosmos, né? Unidade, presença. Então, tudo isso é o foco. Então, como é que a gente pode cultivar esse flow com sentido, né? Então, escolha a sua atividade, pode ser algo já espiritual, meditar, orar, caminhar, cozinhar, escrever, tocar música. Aí depende, encontra o equilíbrio, né? Não pode, já falei para vocês que para a gente entrar em estado de flow não pode ser uma atividade muito difícil, ela tem que ter um equilíbrio ou muito fácil, ela tem que estar em equilíbrio em ser desafiadora, né? E motivadora, porque se é muito fácil ou muito difícil, a gente não consegue entrar em estado de flow, tá? Então, ajuste e desafie suas habilidades para criar o ponto ideal onde você se sente estimulado. Defina objetivos claros, né? Estabeleça uma intenção específica para cada sessão, o que você quer alcançar ou experienciar. Meu momento de paz, por exemplo, pode ser, antes que eu pire, né? Até o final do ano. Como é que é isso? Observe o feedback, então, identifique sinais imediatos que ganham sua prática, sensações físicas. Esqueci minha água hoje. Como vocês estão se sentindo, então, respiração, sons, resultados visíveis, né? Então, enfim, esse é o processo. E, por último, né, essa relação entre o flow, o engajamento total no momento presente, então, para a gente fazer essas atividades, a oração, o mantra, meditação, mindfulness, né, yoga, a gente precisa estar no momento presente, né, a gente não consegue estar com a mente ocupada, e aí também, senão, dificultaria nosso estado de flow. Essa conexão, né, espiritualidade, essa conexão profunda com o sentido e o propósito, né, e onde o caminho, vamos dizer assim, a prática, né, a união delas, o flow, a espiritualidade, a união delas é justamente a recompensa, esse bem-estar e essa sensação de bem-estar, né? Então, a gente fala aqui a prática microflow, né? Sensação física, feedback sem julgar, apenas fluindo com a respiração. O estado de flow nos oferece um caminho para acessar dimensões da experiência humana, tradicionalmente associada à espiritualidade. Então, transcendência, unidade e profundo contentamento. Ao incorporar os princípios do flow, né, sejam sagrados ou seculares, transformamos tarefas em rituais e momentos comuns. Então, depois que comecei a ler, eu achei muito interessante essa relação, né, do flow com a espiritualidade, porque realmente existe, né, no própria prática da espiritualidade, né, a gente termina entrando em estado de flow, né? Não sei se vocês percebem nas atividades que vocês disseram, né, esse momento. O que vocês acham?
essa relação de flow e espiritualidade? Já tinham parado para pensar? Já tinham observado isso? Não. Não. Não, nesse processo, não? Não, na área de espiritualidade, não. Vocês têm alguma disciplina dentro aí do módulo, de algum módulo que vocês assistem que fala sobre espiritualidade? Eu sei que tem um que fala sobre natureza, a gente trouxe a professora, né? Isso, já foi. Isso. E espiritualidade, vocês têm algum módulo que traz, algum material que traz sobre espiritualidade de flow, por exemplo? Não lembro. Eu não reparei ainda, não. Eu vou pesquisar para ver. Não lembro, não. Tá. Sim, bacana, eu estou mesmo abrindo aqui a matéria para ver, deixa eu pegar aqui qual é. A Gisele diz que naturalmente é. Então, acho que Isso, leva. Quando você está em uma oração, quando você eleva, né, seu pensamento. Exatamente. Acho que é bem natural, como ela falou mesmo. Vai. É um processo. Só que é tão interessante porque a gente nunca tinha comentado sobre isso, né? E eu falei, olha que bacana, realmente, né? Como a espiritualidade, o nosso praticar da espiritualidade, ele nos leva, né? É uma atividade que nos leva ao flow, né? É muito interessante, assim, o processo. Eu acho que, né? Enfim. Depois só me dê um feedback se tem alguma disciplina, né? Estou pegando aqui, eu estou fazendo. Tá, não, tranquilo, Gisele. Não. Estava aqui. Mas só para ter conhecimento, só para saber, porque eu sei, como eu falei para vocês, eu sei que vocês têm uma de natureza, mas não de espiritualidade, mas eu acho que algum capítulo, algum livro deve comentar isso, né? Tem aqui na matéria de Fundamentos da Ciência da Felicidade, teve nessa disciplina, teve a matéria que eu fiz há pouco, Felicidade e Espiritualidade. Tá, não cheguei. Eu fiz ela essa semana ainda. Tem a Saúde e Felicidade e Espiritualidade. E o que fala, basicamente? Estou pegando aqui a matéria que eu baixei para estudar. Estou abrindo aqui. Vamos fazer prova para ver. Não, tranquila, Gisele, só para ter noção, porque eu achei, falei, a gente podia falar mais sobre isso daqui, né? Aí, sobre a espiritualidade. A gente automaticamente entra em uma espécie de transe e isso, quando entra em contato com a espiritualidade, exatamente. E às vezes até também, né? Por exemplo, quando a atividade ela é muito repetitiva, né? Então, por exemplo, caminhar numa praça, né? Você vai lá e fala assim, vou dar 10 voltas naquela praça caminhando, né? Automaticamente, se é prazeroso para você, você entra, né? Você pode também entra num estado de espiritualidade que você está ou rezando, ou fazendo algum mantra mentalmente, ou fazendo uma respiração, por exemplo. Então, já entra nesse estado, né? Ok. Então, eu deixo lá para vocês. Eu não sei se no livro do Mihaly, deixa eu ver lá, se ele fala. Aqui tem mindfulness e espiritualidade, isso sim, né? Mas são artigos, tá? Não são bem nesse material aqui. De quando é esse material? Deixa eu só ver. De 2024, muito recente. Fala silêncio e mindfulness, recursos de mindfulness, espiritualidade cristã para a adoção de um retro, né, espiritual, mindfulness como ferramenta dentro das diferentes abordagens psicoterapêuticas, mindfulness e espiritualidade no enfrentamento em situações de luto, e a influência da espiritualidade na realização do planejamento missionário da Índia. Tem um artigo aqui. Sim. No material, o conceito de espiritualidade
e sua interface com a religiosidade e a legal. psicologia positiva. Olha, deu um nó. Então, aí tem esse, aí aqui no Flow do Mihaly, deixa eu ver aqui o que fala do Flow do Mihaly. Aqui no sumário aqui. Estruturas da vida cotidiana, conteúdo da experiência, como nos sentimos quando fazemos coisas diferentes, o paradoxo do trabalho, riscos para o lazer, talvez não lazer, né, mas não tem, né? A personalidade autotélica, o amor ao destino, mudando os padrões da vida. Não sei se ele, né, assim, dentro de alguma dessas, ele fale, né, ele coloca aqui atividade de lazer como mídia, televisão e leitura, hobbies, esportes, filmes, restaurantes, conversar, socializar, devagar e descansar, né? Ó, aqui na matéria que eu baixei, felicidade e espiritualidade, daí fala, a espiritualidade, ao contrário do que costumam fazer as religiões, permite ao indivíduo a liberdade de procurar o conhecimento que pode levá-lo a transcender o entendimento de sua origem, e aí, continuando, fala que pode levar ao estado de flow também. Estou só procurando em que página estava falando isso. Legal, então fala. Aqui não. Não, Gisele, estou vendo tua mensagem aqui, não tem. Aqui não. Se você quiser, eu consigo te colocar para você compartilhar. Se você quiser compartilhar para mostrar para a gente, assim como eu faço com as aulas, com os slides. Se você quiser, mas não dá para compartilhar nada, não. Enquete, salas temáticas, transcrições, não dá, não. Ok, não, mas todo mundo tem acesso, né, Gisele, eu acho, ao conteúdo, né? Ou seja, a esse material, né? Que é Tem um capítulo do livro aqui, Recursos de Mindfulness e Espiritualidade Cristã para elaboração de um retroespiritual. Legal. Que tinha falado, espiritualidade e enfrentamento do luto. Estou atrás, estou repetindo. Não, tranquilo. Então, digamos assim, a metade da aula é um pouquinho para falar sobre isso, sobre a espiritualidade. Eu achei muito legal essa parte, então deixo os materiais para vocês aí. Obrigada, Gisele, por compartilhar, né, a Nancy. E agora a gente entra que a gente tem um dilema, né? Não um dilema, mas a gente precisa mexer nesse projeto de pesquisa e soltar, né, ele. Eu não sei se eu comentei com vocês em algum momento como a gente faz a pesquisa, né? Quais são os passos da pesquisa. Mas eu deixei lá, né? Nosso tema de pesquisa vou colocar aqui, né? O lado escuro, é o mesmo, né? O lado escuro do flow. Né? A gente já falou que nossa pesquisa é essa. Não tem nada, a gente procura, é difícil. E aí, então, aqui eu falo um pouquinho sobre as bases, né? Ou seja, como um projeto de pesquisa funciona, é técnico. Eu acho que eu já expliquei para vocês que ele tem uma série de etapas, então, no futuro... Né? Vocês têm TCC para fazer? Não, né? Vocês não precisam finalizar, não tem nada, né? Não, TCC não, mas tem que fazer um trabalho que é um acompanhamento que nem o nosso, saúde financeira na terceira idade, uma coisa semelhante assim. Perfeito. Mas eu imagino que ele deve ter, assim, introdução, objetivo. Mas esse é um projeto de extensão curricular. Esse aí é diferente do TCC. Mas é obrigado todo mundo fazer, senão não certifica. Senão não colocar por causa da grade, né, que mudou a lei. Exato. Ok, então ele deve ter mais ou menos assim, né, introdução, problematização, objetivo, né, e aí os resultados. Então sempre vai ter, e assim, não se espantem porque sempre vai ser técnico, e qualquer artigo que vocês peguem vai ter introdução, a problematização, que é assim, por que você está escrevendo aquilo, né, ou seja, a gente está lendo, mas porque o autor escreveu aquilo lá. E, enfim, então, por exemplo, como eu fiquei intrigada de por que não tem nada escrito, ou muito pouco, sobre o lado escuro do flow. E aí, então, escolha do tema. Então, eu deixei aqui para vocês, então, delimitar o tema,
a revisão da literatura, quando a gente faz essa busca, né, quais são as... vou procurar em blog? Não. Vou procurar revista de fofoca? Não. Vou procurar, né, obviamente, como aqui está, em bases de dados, né, e bibliotecas universitárias, ou seja, áreas confiáveis sobre essa minha informação. Não vou entrar aqui em detalhes aqui, porque eu quero entrar em outra questão. Então, aí faz uma pergunta clara, né, que a gente chama também de lacuna do conhecimento, que é essa problematização, né? E aí a justificativa e os objetivos, o porquê e para quê, a gente está estudando aquilo. Então, por exemplo, o lado escuro do flow, né, a gente sabe que tem uma série de condutas, né, e até comportamentos de risco, que eles associado a esse que a gente estava comentando agora sobre o fluir, ele leva, né, ou seja, a gente fala muito do flow como algo prazeroso e bom, mas também, né, nesse mesmo estado, né, de concentração total, né, engajamento naquela atividade para o ruim, né, por exemplo, um vício ou um comportamento de risco, né, também ele é prejudicial para a pessoa, então por isso a gente precisa estudar, né. Aí a etapa 5, a metodologia, que geralmente como a gente vai coletar esses dados, o que a gente vai utilizar para coletar esses dados, como a gente vai coletar esses dados, né? E aqui tem um cronograma pequenininho, né? Então a gente sempre explica esse cronograma, que cronograma e recursos, então a gente sempre tem que colocar o tempo, e eu tô correndo um pouquinho, porque eu quero abrir o projeto para mostrar para vocês, né? Então, o tempo e quanto de dinheiro a gente vai gastar, né, nisso daí. Então, revisão de literatura, 2 meses, elaboração dos instrumentos de coleta de dados, quanto tempo eu vou coletar os dados, né, enfim. Então, 12 meses, tranquilamente, a gente faz uma pesquisa, né, nos conversos. Então, aqui a redação final e formatação, então a gente... quando ele tiver pronta a ideia, quando ele estiver bem escrito, né, então a gente vai trazer ele para cá, que se chama essa plataforma Brasil, né, vou até aqui mostrar para vocês, deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Aqui estão vocês, está aqui do lado, né, que o pesquisador, ele entra, né, e a gente faz uma nova submissão dele. Então, quando eu faço essa nova submissão, ele pergunta, a pesquisa envolve seres humanos? Sim. E aí uma série eu vou preenchendo, desejo delegar autorização? Não. Né? Então, eu vou colocar aqui, a gente ainda não tem ainda aqui a autorização da UniCV, mas aí são várias etapas que a gente vai colocando a informação, título do projeto, como vai ser colocado esse projeto. Então, essa informação, ela vai para o comitê de ética automático a partir dessa plataforma, eles acessam lá, eles baixam a informação, e nesse comitê, que são membros de várias áreas, eles decidem se a minha pesquisa, ela está apta, ou seja, se eu não estou colocando as pessoas em risco para participar. Então, no nosso caso, quando a gente trabalha, né, ciências sociais, ciências humanas, né, que geralmente até alguns casos, assim, né, que a gente trabalha com seres humanos, geralmente a gente utiliza questionários. Então, isso a gente pode ver algum risco às pessoas, dependendo da temática que a gente utilize, né, a pessoa ela pode se sentir um pouco constrangida com alguma pergunta que a gente está fazendo. Nossa temática não é muito, talvez assim, a gente fala assim, vocês já vão ver, também eu vou mostrar para vocês o questionário. Mas, assim, é bem possível que o nosso questionário, ele não leve a pessoa a se sentir constrangida. Então, a gente fala que, apesar de lembrem disso, toda pesquisa tem risco, não existe nenhuma pesquisa que não tenha risco, então toda pesquisa, ela tem um custo, tá? O custo pode ser, sei lá, folha de almaço, um pendrive, né, mas então, tem custo e tem risco. E também a pesquisa, ela deve ter benefícios.
Então, que eu vou conseguir com ela? Porque fazer ela só por fazer, não. A gente tem que ter algum benefício. E aí, então, depois que a gente passou por tudo isso, né, aí a gente publica. Então, a proposta que vocês têm ali, ó, compartilhar. Vocês conseguem ver assim? Está muito escuro, né? Não sei se vocês estão acostumados a colocar aqui para vocês. Aqui mais clarinho. Assim. Então, aqui. Constância, como a pesquisa vai ser feita em grupo? Na hora de jogar nessa plataforma, então só uma pessoa joga, né? Geralmente aí é que a gente chama de, por exemplo, Vera, geralmente é a coordenadora, né? A coordenadora não é do curso, a coordenadora é do projeto. Do projeto. Isso. Então aí eu vou enviar, né? Só preciso que eles me aceitem, porque faz pouco tempo que eu enviei, né? Geralmente a gente solicita esse aceite, né, deles para enviar como é que se diz? Para enviar o projeto para o comitê de ética, eles aceitando, aí eu envio, e aí eles vão dar uma olhada e vão reenviar para mim dizendo tá ok, que aí é o que, aqui, ó, quer ver? É o que aparece quando, onde é que tá? Aqui. Quando tá ok, então aparece aqui, vou pegar um antigo meu aqui. Ó, aqui são todos os projetos que a gente já fez. Mas aqui nem sei de que deve ser. Relação de satisfação corporal com IMC e o nível de autoestima, por exemplo, projeto bem antigo, né, de 2015. Então, olha que interessante. Isso aqui foi uma especialização com uma aluna. Então, a apresentação do projeto, né, objetivo, avaliação dos riscos e benefícios, como eu falei para vocês, comentários. Então, eles falam, não, isso aqui a gente chama de parecer. Então, eles avaliaram do comitê de ética e mandaram para mim, dizendo se está ok. Então, você pode continuar. Então, apresenta, né, o termo de compromisso, os instrumentos de pesquisa e a folha de rosto. E aí, mediante as solicitações anteriores terem sido adequadas, este projeto encontra-se aprovado. Então, eu chego e, né, agora, a partir dessa aprovação, eu posso, sim, agora ir para frente no sentido, ó, todos têm, todos os projetos que eu apresentei, né, desde que aqui eu tenho 52, todos eles, eu preciso desse parecer para poder, como é que se diz? Para poder fazer a pesquisa. Posso começar agora com vocês a pesquisa? Não. Por quê? Porque isso não é ético. A gente fala a famosa bioética. Então, eu não poderia começar, né, aplicando essa pesquisa, já vou mostrar o questionário, justamente porque ele não foi passado no comitê de ética. Tá? Porque antigamente, quando a gente fazia algum TCC voltado nessa área, era a própria faculdade, a própria universidade que aprovava ou não, né? E aí depois foi criado esse comitê de ética. Isso, exatamente. Então, a gente tem um coordenador, que geralmente é o autor principal, vamos dizer assim, do projeto, ou responsável, né? E aí, a gente submete e depois, né, começa a aplicação, tá? Então, como eu falei para vocês, então, lado escuro do flow, né, vício, comportamento de risco e impactos sociais. Aqui coloquei a coordenadora, né, docentes, e tem que colocar vocês, né, tem algumas pessoas que já me falaram que estão interessados há um tempo atrás. Então, eu tive mexendo nele, coloquei mais introdução, comecei a colocar, então, vocês têm ele no material que eu mandei hoje, tá, para vocês darem uma olhada. Então, faço a introdução, discuto um pouquinho essa introdução, e aqui, ó, nesse último, eu falo do problema, né, que diante deste cenário, este estudo busca ir além da visão utópica do flow, né, para investigar sistematicamente seus efeitos negativos e potenciais desfechos disfuncionais. Então, o objetivo que eu tenho é analisar como o flow pode levar a consequências negativas, porque sempre o próprio flow está relacionado com questões positivas, né? Os objetivos específicos,
a minha justificativa, né, que é compreender essa dualidade para desenvolver estratégias. Como eu vou fazer? Então, aí eu tinha pensado, né, universitários, né, 18 maior igual a 18 anos, praticantes de esporte radical, um segundo grupo, profissionais do TI, botei profissionais do TI, mas pode ser qualquer outro, né, profissionais, não sei, de alguma outra área, não sei, de saúde, ou sei lá, enfim, né, pode ser qualquer outro. Se vocês tiverem alguma sugestão, também a gente pode colocar aqui. Para a gente fazer a comparação desses 3 grupos. E como é que a gente vai coletar esses dados? Então, a gente fez um questionário, a gente criou, existe uma escala que eu já apresentei para vocês, que é a escala de Flow, né? Tem até aqui a escala de Flow, acho que a gente até correu atrás dessa escala de Flow. Eu vou procurar na internet, que eu acho que vai ser muito mais rápido a gente procurar na internet do que no escala de Flow. Deixa eu ver, vai aparecer aqui. Eu tenho ele no... aqui, Flow Satisfação, será que é esse? Se eu não conseguir agora ir rápido, eu vou... Aqui, ó, Flow, versão em inglês, não em português, eu quero. Em português. Então, a gente vai colocar também... eu acho que não vai dar certo aqui. Eu acho que essa iniciais do Flow é em português. Aqui. Não traz? Não tem aqui. Não, aqui é uma teoria sobre Flow. Tá, eu vou procurar essa escala, mas eu acho que eu passei para vocês essa escala. Enfim, mas vai ser essa escala. Será que ela tem aqui? Que é a escala do Flow? Aqui, vamos ver. Eu acho que ela não está aqui. Antes a gente colocava nos artigos, hoje os artigos não colocam mais. Lá no finalzinho. Ó, é uma escala que tem 28 itens, né? Quer ver? Não tem ela aqui. Enfim, eu vou caçar ela para ver onde é que ela tá. Porque ela tem que estar por aí. Ou se não escrever para esse autor aqui, a gente escreve. Quando a gente não encontra na internet, e você quer alguma coisa, você tem aqui um e-mail, ó, no artigo, quer ver, ó, gente? É muito legal trocar ideias, assim. Vocês têm aqui o e-mail dessa pessoa que é responsável por ela, e você pode pedir. Você fala, olha, eu estou pesquisando isto, e eu gostaria muito, né, de utilizar o seu artigo, né? Então, é muito legal. E geralmente, a última, isso aqui é algo interessante, olha só. Geralmente, este primeiro autor aqui é o aluno. Opa, eu mexi em alguma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui. E este último aqui, gente, é o professor ou a pessoa responsável pelo trabalho da aluna, tá? Então, geralmente, a gente não briga por estar na frente, a gente briga por estar aqui atrás. Ok? Então, aqui a gente consegue trabalhar, pegar esse e-mail da pessoa e entrar em contato. E é camaradagem aqui dentro dos autores de pesquisa. Enfim, mas vamos continuar aqui. Aqui, cadê? Então, o questionário... Aí, aqui eu coloco o cronograma, como eu falei para vocês antes. Falta, o que falta aqui? Vocês conseguem identificar que eu não tinha colocado? O que falta nesse... Está faltando uma coisa. O que eu falei que é importante ter numa pesquisa? O din-din, quanto dinheiro eu vou gastar. Então, mesmo que seja uma folha de papel, a gente coloca, que é... Os custos, no caso. Isso, os custos, excelente, exatamente. Tá, então esse é o projeto, né? Geralmente ele tem 5, 6, né? 6 folhas, por aí. E aí, o que mais a gente tem? Gente, eu sei que é um pouquinho chatinho, tá? Assim, eu sei que temos o TCLE. O que é esse TCLE? Quando a gente vai convidar alguém para fazer a pesquisa, a gente precisa convidar. Eu coloquei aqui a professora Raíssa, porque é a chefa. Tá? E aqui faltam vocês, os colaboradores, né? Não é curso de psicologia, mas enfim, a gente coloca o curso de vocês. A gente explica a introdução e objetivo do trabalho. A pessoa que está participando, ela deve saber por que ela está participando. Eu tenho muita, assim, né,
não vou dizer raiva, mas quando te pegam assim, falam, vem cá, responde uma pergunta aqui pra gente, responde uma pesquisa, tá, mas que pesquisa é essa? Se apresente, né? Sair respondendo assim, sem saber o que você está respondendo, não. Então, aqui, e a gente convida a pessoa a participar de uma pesquisa, a gente não enfia a pesquisa nela, a gente chama... Ela abaixo. Isso! Você está sendo convidada a participar de uma pesquisa científica, então a gente faz um convite, porque ela não é obrigada a fazer, né? E não acontece nada se você falar, não quero, hoje não quero. Não, hoje não quero participar, não tem nenhum problema, porque é elemento, digamos que... não vou dizer essencial, mas você tem total liberdade de chegar e falar assim, olha, eu não quero participar, ou não me interessa, não fique com culpa, não, se querem você assim na rua para responder. Então, os procedimentos que a gente vai utilizar, e aqui a gente fala de riscos e desconfortos que você pode não estar em sofrimento, mas ter um desconforto, ou ter um constrangimento respondendo uma pergunta, né? Então, abordar comportamentos potencialmente problemáticos ou explorar situações de risco que você possa ter vivenciado, tratar de possíveis vícios ou comportamentos compulsivos, questionar sobre as ações que possam ter prejudicado, né? Então, todos esses elementos, eles podem, digamos que, causar na pessoa, a gente não sabe. E aí, como a gente vai, né, estabelecer com essa pessoa, o que a gente vai falar para ela? A gente vai dizer, olha, a gente vai guardar, né, é anônimo, né, geralmente é sigilo, mas é anônimo, a gente fala. Que mais? As informações vão ser anonimizadas após a coleta. Que mais? Gravação de áudio que a gente não vai utilizar, porque geralmente a gente não utiliza para gravar. Não vai ter nenhuma compensação financeira, mas sua participação é totalmente voluntária. Se você chega na metade do experimento e fala, não quero mais participar, você tem todo o direito de abandonar o experimento, e a pessoa ela tem que engolir, né, que você não quer mais participar. Não tem essa que você tem que chegar até o final, não existe, tá? Você pode desistir a qualquer momento sem precisar se justificar, pode se recusar a responder qualquer pergunta e é obrigatório ter acesso às pesquisas. Então, aí eu pergunto para vocês, quantas das pesquisas que vocês participaram que vocês tiveram os resultados? Eu já sei a resposta, que não é correto que a gente faz aqui, né, no Brasil. E aí, o que aconteceu? Além disso, se você tiver, geralmente a gente, né, por exemplo, né, como a gente tem conversado com algum psicólogo, alguma psicóloga que pode atender você, caso a pesquisa gere alguma de maneira gratuita sempre, porque não pode gerar nenhum tipo de ônus, né, nada para o participante, e aí você tem que estar totalmente, digamos, respaldado se você se sentir mal ao responder. Então, isso aqui, todos esses elementos, eles têm que estar escrito, você assina, o pesquisador assina, e você leva uma cópia. Por isso se chama termo de consentimento livre e esclarecido, tá? Então, você guarda até o final, e aí, se você precisar entrar em contato com alguém, aí você entra em contato com alguém da pesquisa, ou pede para... Então, você vai ter também os dados dos pesquisadores aí, responsáveis, né? Então, é importante. Então, esse é o TCLE, que a gente chama. E o último elemento, né, já estou acabando, gente, é o questionário, que o questionário geralmente ele traz, né? A gente tem que caçar o questionário do Flow, porque eu acho que eu tenho ele por aí, eu consegui ele por aí, né? Uma das aulas anteriores de pesquisa. E aí, esse questionário, deixa eu só tirar isso aqui, também vocês têm lá, né? Pesquisa sobre, não precisa, porque a gente já sabe. Então, geralmente, a gente precisa de alguns dados, né? Daquela pessoa. Então, por exemplo, idade, gênero, ocupação, nível de escolaridade. Essa é a primeira parte que a gente fala que são os dados sociodemográficos. E depois, né, relacionado ao tema que a gente está pesquisando. Então, com que frequência você experimenta o estado de flow, imersão total em uma atividade com foco absoluto e perda da noção do tempo? Em quais atividades você mais entra em flow, né?
Quando está em flow, você costuma ignorar necessidades básicas, como comer, dormir ou ir ao banheiro? O lado sombrio do flow, consequências e mecanismos, é outra sessão, né? Após uma experiência intensa de flow, você frequentemente experimenta uma ressaca ou sentimento de vazio? Você já sentiu que o flow em alguma atividade se tornou compulsivo ou um vício? Às vezes a pessoa pode ter até dificuldade de perceber isso daqui. Ou ela não admite, né? Você já se envolveu em comportamentos de risco, exceder limites em esportes, apostar mais do que podia, dirigir de forma perigosa, buscando durante uma experiência de flow? Quando está em flow, você percebe que sua tomada de decisão muda? Você tende a tomar decisões mais impulsivas, ignorar, enfim. Com que frequência você busca intencionalmente o estado de flow, né? Alguma vez o flow atrapalhou significativamente seus relacionamentos, trabalho, estudos ou saúde? Aí, sobre a seção 4, né? Tecnologia e flow. Quais apps, plataformas ou ferramentas digitais mais induzem o estado de flow em você? E aí, quando você tenta se desconectar da tecnologia após um período de flow intenso, você experimenta ansiedade, irritabilidade, dificuldades, enfim. Você já tentou limitar o uso de alguma tecnologia específica por perceber que o flow gerado por ela era excessivo ou prejudicial? Aí, flow em contextos sociais e antissociais, que aí são só 2 perguntinhas. Você já experimentou uma sensação de flow durante ou após situações de conflito interpessoal, competição extrema ou comportamentos agressivos? E por último, acho que é a última. Em sua opinião, a busca pelo estado de flow pode explicar em parte a adesão a comportamentos de gangues ou grupos de violência, ideologias radicais ou extremistas, trollagem online, cyberbullying? E aí, aqui, se a pessoa gostaria de receber aqui não precisa isso daqui, porque é obrigatório a gente mandar para a pessoa. Terminando a pesquisa, a gente fazendo tudo isso, aí a gente geralmente envia um relatório para o comitê de ética, dizendo que a gente finalizou o trabalho. Então, esse é o processo de... Então, assim, é muito controlado, vamos dizer assim, tá? Aí é que a gente vai ter 2 questionários. O questionário, esse que a gente fez, e o questionário, aquele do Flow. E depois compara os resultados. Aí escreve, e aí a gente procura uma revista para publicação, porque isso é produção de conhecimento. Só lembrando, Constância, quando a gente for fazer a pesquisa, lá nas entrevistas, a gente explicar o que é o estado de flow, né? Porque tem muita gente que não sabe, né? Exatamente. Aí, senão a gente vai falar flow, a pessoa vai pensar que a gente está xingando ela. Boa, dá para botar dá para colocar uma introduçãozinha, né? Então, a partir do estado de fluxo, fluir, ou seja, quando você se perde naquele momento, naquela atividade, dá para colocar assim exato. Pessoal, o que vocês acharam na pesquisa? Então, só falta colocar como é que a gente vai coletar os dados? A gente vai colocar no que a gente chama de Google Forms, que é a mesma forma que vocês utilizam. Eu espero já até a semana que vem ter tudo isso pronto para a gente começar a soltar ela, Ou seja, assim, vocês vão fazendo com conhecidos. Então, fica online, aí vocês vão... Se cada um conseguir 1 ou 2, já... Umas 50 pessoas já é um bom número, O ideal 100, 150, mas se a gente conseguir 50, estou feliz. E aí, vocês com link, vocês podem explicar para a pessoa ou pedir para ela preencher, que não é muito, e aí 10, 20 minutos ela preenche. Mas antes de terminar aqui nossos encontros, a gente vai soltar ela. A gente deixa uns 3 meses, pode também até em rede social, e aí a gente consegue baixar
uma planilha lá pelo Google Forms com os resultados, com que as pessoas escreveram. Tá bom? Dúvidas, comentários? Mas você acha que a amostragem, cada aluno que for participar, pegar 10 pessoas, não dá, não? Sim, seria ótimo, imagina. Aqui hoje eu tenho 11 pessoas aqui, né? 10 comigo, né? Ou seja, 11 comigo. Se cada um de vocês conseguir 5 pessoas, ó, já são, sei lá, 50 já, né? Aí é uma amostragem boa. Uhum, exatamente. E aí depois só eu preciso do nome de vocês, né, para colocar, incluir, porque a gente vai publicar e aí sai o nome de vocês, obviamente, vocês participaram. A gente tem que ser justo nesse sentido, né? Participa, ou seja, sai na publicação quem participou, né, quem correu atrás, né? Exatamente. Exatamente. Ok? Deixa eu só, vou parar aqui.